Irmãos, nós vamos trabalhar os atributos de Deus. E como que nós vamos trabalhar os atributos de Deus? A ideia é que a gente conheça a Deus. E como que a gente conhece a Deus? Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa, né? A gente vai conhecer os predicados da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que me conhece, ela vai saber o quê? Que eu sou, por exemplo, um educador, né? Ela vai saber que eu sou casado, vai saber que eu tenho 2 filhas. Por exemplo, se a pessoa for me convidar para viajar, ela precisa saber se eu gosto de viajar com muvuca, se eu gosto de viajar sem muvuca. Não precisa saber? Como que ela vai saber isso? Só se ela tiver relacionamento comigo. Porque se ela me chama para uma viagem que eu não gosto de muvuca, aí eu tô daquele bem lá e vou ficar desconfortável. Agora, se eu já gosto de muvuca, às vezes eu vou numa viagem só com 2 pessoas, ela fala assim, nossa, tá faltando fulano aqui, né? Pô, tá faltando Beltrano. Então, assim, vamos dar um outro exemplo. Comida, pô, vou chamar o cara para ir no rodízio de pizza, mas eu sei que o cara não come massa. Pô, ó, o Fabinho não come massa, então não vou chamar ele para ir no rodízio de pizza. Ou o contrário, ó, o Fabinho não gosta muito de carne, então não chame ele para ir no rodízio de carne. Para você poder me agradar, você tem que saber o tipo de coisa que me agrada. Por exemplo, você vai comprar um sapato ou só usa o tênis? Você vai comprar um tênis, só usa o sapato? Né? Você vai comprar uma calça, uma roupa social, só que eu gosto de roupa esporte. Você compra minha roupa esporte, eu gosto de roupa social. Então, para a gente poder se relacionar com as pessoas, teoricamente, a gente tem que conhecer as pessoas. E qual que é o problema? É o telefone sem fio. Como é que funciona o telefone sem fio? Eu vi um palestrante fazendo uma mímica. Ele fez assim, ele fingiu que pegava uma maçã no pé, ele fazia assim na maçã, ele botava na cabeça de uma pessoa, ele pediu 6 pessoas para ficar no palco. E todas elas tinham que ficar de costa. Só a primeira olhava para ele e aí a outra pessoa tinha que passar sucessivamente. Aí ele pegou, botou a maçã na cabeça da pessoa, fez um arco e flecha e arremessou na mímica e falou para a menina passar para o outro. Aí a menina cutucou a pessoa virou e ela fez a mímica. O último a fazer a mímica fez a mímica assim, ó. Botou a mão para o alto, botou a mão no coração e fez assim para outra pessoa. Distorceu tudo. Isso aí, o que ele queria mostrar? É que quando a gente vai fazendo o telefone sem fio, o telefone sem fio ele chega de maneira distorcida. Então a única maneira da gente verdadeiramente conhecer as pessoas é ter um relacionamento com elas. E o que acontece na fé? A gente pode colocar aí, arredondando para mais, a palavra de Deus ela tem cerca aí de uns 4.000 anos. Arredondando para mais, é claro. Vai ter 3.000 e poucos anos, mais ou menos. Mas se você for pegando desde o começo, desde aquele período o homem vem interpretando a Bíblia, vem interpretando a Escritura. O cristianismo tem quase 2.000 anos. Talvez em 2030 a gente possa dizer que a Bíblia tem aí 2.000 anos, Novo Testamento. Na verdade não o Novo Testamento, é o cristianismo em si. Porque Jesus ele só começa o ministério com 30 anos, que era o período que lá em Israel o cara poderia se tornar um mestre. Ele não poderia se tornar um mestre com menos de 30 anos. É por isso que a gente entende que Jesus morreu com 33 anos ou 33 anos e meio. Porque ele ficou 3 anos pregando e começou com 30. O que acontece? Desde aquele período, já há uma interpretação da Bíblia. Por quê? Por exemplo, você tinha lá na época de Jesus, a Bíblia já fechada, o Velho Testamento, mas você tem um período em que o Velho Testamento vem sendo lido, mas o cânon não está fechado. Por exemplo, quando Isaías profetiza, já existia a lei, existiam alguns salmos. Quando outros profetas foram escrevendo, já existia outros escritos. Inclusive, alguns usam esses escritos nas suas próprias profecias. E o que vai acontecendo? Os rabinos de Israel, eles entenderam o seguinte, ó, isso aqui é Bíblia. E aí eles fecharam, falaram, a gente não precisa de mais nenhum outro escrito para entender quem é Deus. E aí nós temos o Velho Testamento. A mesma coisa aconteceu com o Novo Testamento. Teve um concílio e os cristãos, os bispos da época falaram que, ó, gente, isso aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui a gente não tem certeza. E esses que não têm certeza é chamado de evangelho canônicos. São os livros que, não é canônicos não, apócrifos. Canônicos são os que estão dentro do cânon. Então eles colocaram aqueles que estão no cânon. O que é o cânon? O cânon é o livro escolhido pelos especialistas da época.
E você tem os apócrifos, que são aqueles, por exemplo, assim, ó. Você tem lá o livro de Pedro, o livro de Maria Madalena. Mas para os cristãos... E ó, tá dando glória a Deus aí. Mas para os cristãos da época, quando foi feito o concílio, eles entenderam que aquele livro não tinha como ser verificado que verdadeiramente foi um apóstolo que escreveu. E eles ainda tinham cuidado. O único livro que não foi escrito por um apóstolo foi o livro de Lucas. Mas o livro de Lucas foi aceito por quê? Porque Lucas estava ligado ao apóstolo Paulo. Perdão, o livro de Marcos também. Por quê? Porque o livro de Marcos é ligado ao apóstolo Pedro. Os outros todos tinham vínculos diretos com Jesus. Inclusive, 2 livros são feitos por irmãos de Jesus, Tiago e Judas. Então, o que vai acontecer? Durante esse período, as pessoas estão estudando a Bíblia. Então, não precisa inventar a roda. Se eu estudar um pouco de teologia, eu consigo entender quem é Deus. Vou entender a Deus na plenitude? Impossível entender a Deus na plenitude. Mas naquilo que é revelado, sim. Por exemplo, uma pessoa que anda comigo o tempo todo, ela não me conhece plenamente. Ela conhece os meus predicados, isso que eu falei agora. Ela sabe como que eu gosto de viajar, ela sabe o que eu gosto de comer, ela sabe o tipo de roupa que eu gosto de vestir, ela sabe, por exemplo, que eu aceito o novo, que eu gosto do diferente, eu gosto de desafio. A pessoa vai ver, ela sabe o seguinte, ó, não falar isso com o Fábio porque isso não vai dar certo com ele. Ou então, ó, pode falar isso para ele que ele vai adorar essa ideia. Por quê? Porque a pessoa te conhece, mas ela não te conhece na sua plenitude. Ela não sabe como que você é na sua solidão, as coisas que às vezes passam na sua cabeça quando você está só, as coisas que passam na sua cabeça quando você está irado. Ou às vezes ela não conhece a sua gratidão. A gente às vezes vive situações que a gente faz uma coisa para a pessoa, para a gente aquilo não foi nada, mas para a pessoa ficou tão grata, que a pessoa às vezes, ela carrega aquela gratidão por você, você nem sabe. Não é verdade? Às vezes você faz uma coisa pequenininha para você. Vamos supor, a cesta básica que você deu, para aquela pessoa, aquilo ali foi um negócio extraordinário, ela carrega aquilo pro resto da vida. Você não sabe. Você lida com ela, mas às vezes ela nunca te falou aquilo. Então, existem coisas, né, Sebastião, que a gente não consegue saber das pessoas. Mas os predicados a gente conhece. E qual que é o predicado de Deus hoje? É a onisciência. E eu queria pedir que alguém procure aí na Bíblia o livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13. E aí o que nós vamos trabalhar nesse versículo? Como que Deus ele é onisciente. No culto passado, nós trabalhamos uma coisa chamada de onipresença. O que é a onipresença? Olha lá, dá glória a Deus aí. A onipresença é a capacidade de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, Hebreus é lá no final da Bíblia. Não, velho. Hebreus é lá no final da Bíblia. Então o que vai acontecer? Hebreus 4,13. Nós vamos aprender como que Deus ele opera na nossa vida através da onipresença. O que é a onipresença? Quer dizer o quê? Você está no botequim? Deus está lá? Claro que está. Você está na casa de prostituição, na casa das primas? Deus está lá. Deus está lá. Você está lá num terreiro de feitiçaria, aquela coisa assim, sabe aquela coisa assim que corta a cabeça do bode, bota chifre, que é para acabar com casamento, com tudo? Deus está lá também. Sabe? Na coisa pesada, ruim, você fala assim, aquela ali é magia negra. Deus está lá. Por quê? Porque Deus está em todo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não há nada que a gente faça diante de Deus que Deus não veja. Não tem nada. E aí então, aí entra a onisciência. Um dos atributos de Deus, por que ele é onisciente? Primeiro, não só porque ele é Deus, mas porque ele habita em todos os lugares. Como ele habita em todos os lugares, ele vê todas as coisas. E como nós, Deus não tem problema de memória. Então ele sabe de tudo. Além de saber de tudo, ele consegue ler o seu pensamento. Então ele consegue ver a sua intenção em fazer qualquer coisa. E além disso tudo, nós vamos ver que Deus ainda tem um outro atributo dentro dessa questão de saber tudo, que é a presciência. O que é a presciência? Como Deus ele não se limita a tempo e espaço, isso tem a ver com física. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Como ele consegue transitar em todas as esferas de tempo, ele sabe o futuro. E isso nós chamamos de presciência. Por isso que nós dizemos que Deus é onisciente. Você pode ler aí? Qual é?
é 4? 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes de todas as coisas estão nuas e é patente aos olhos daquele com quem Deus trata. Olha como é que é a minha tradução, ó. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha que interessante, que a Simone leu pra gente e que eu acabei de ler agora. Não há nada encoberto para Deus. Primeiro, que Ele está em todos os lugares. Segundo, que Ele sabe tudo. Então não tem nada encoberto. E às vezes, Jesus ele ensina a gente a orar assim, ó. Ele fala assim, ó, vocês não têm que orar como oram os gentios. O que eram os gentios? Gentio eram os não-judeus. No nosso tempo, nós diremos os pagãos. Como é que o pagão ora? O pagão quer convencer a Deus. E porque ele quer convencer a Deus, ele fica repetindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele fica toda hora falando a mesma coisa. Aí Jesus falou, não, vocês não têm que orar assim. Sabe como é que vocês têm que orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que ele fala? Antes de você orar, primeiro você tem que reconhecer a santidade de Deus. Aí ele fala, venha o teu reino. A gente espera que o reino de Deus venha. A gente já vive parcialmente o reino de Deus, mas nós vamos viver ele na plenitude, ou depois da nossa morte, ou depois quando Jesus voltar. Mas venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Olha que interessante. O que Jesus está dizendo aqui pra gente? O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se a gente aqui confiar na vontade de Deus, nós teremos o quê? Bênção na nossa vida. Se nós não confiarmos na vontade de Deus, nós teremos que arcar com as consequências das nossas escolhas. É o famoso livre-arbítrio. O que Deus faz com todos nós aqui? Ele chega, por exemplo, para Jesus e fala, ó, você vai descer, nos representando, você vai sofrer, mas depois você vai ressuscitar. Beleza? Jesus, beleza. Eles combinam isso. Inclusive, eu tenho essa teoria de que isso acontece lá em Isaías 6. Quando Isaías vê eles conversando, quem enviarei, quem há de por nós? Isaías ele se mete na conversa, mas a conversa é entre os deuses, ou entre o nosso Deus uno e trino. Que nós vamos entrar nesse mistério depois aí, que é a trindade, vai ser um dos atributos de Deus. Mas o nosso Deus uno, que se manifesta em 3 personalidades, ele está ali discutindo entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vai? Aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas na verdade ali era a conversa deles negociando quem ia, e quem ia era Jesus. E aí, quando Jesus está aqui sofrendo na terra, o que acontece? Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Por isso que ele fala, seja feita a tua vontade na terra como é feito no céu. Porque você não imagina um anjo, imagine só, Gabriel está lá no céu, aí Deus fala assim, Gabriel, vai lá e fala para Simone, que é para ela vender o carro dela e comprar um outro carro mais barato, porque vai vir uma crise aí, ela vai ficar dura, vai precisar desse dinheiro. Aí Gabriel fala, seu Senhor, não, eu não vou falar com Simone não. Ah, Simone é muito difícil. Nossa, Simone é uma pessoa. Ah, Senhor, não gosta da Simone não. Você acha que o anjo faz isso? Não, Deus manda, o anjo desce. Ó, Simone, ó, vende seu carro aí, mas vai vir uma crise braba aí, compra um carrinho mais baratinho aí, compra um carrinho aí, compra um Chevette, compra um golzinho quadrado aí pra você segurar a onda que, ó, chapa vai esquentar, vai vir uma crise no mundo aí. Foi assim, não foi assim que Deus fez com Faraó? Deus mandou o sonho para Faraó, Faraó, começa a guardar as coisas aí, porque vai vir 7 anos de seca. Vai ser 7 anos de bonança. Não foi assim que José interpretou o sonho de Faraó? Agora você imagina Gabriel chegar e falar assim, não, eu não vou lá não. Ah, Simone é muito difícil, não gosto da Simone. Ah, Simone, ó, não tô podendo ficar Simone não. Porque a gente é assim, na verdade. Deus manda a gente fazer as coisas, mas a gente coloca empecilho para Deus. Ah, Senhor, eu não vou fazer porque fulano é difícil. Aí Deus fala com você, ó, vai lá e dá uma cesta básica na casa daquele fulano lá. Aí você, não, Senhor, ele é vagabundo, quem que ele trabalha? Mas Deus estava pensando, eu te perguntei se ele é vagabundo, foi para você ir lá e dar uma cesta básica. Às vezes a gente fica julgando as pessoas e a gente não faz a vontade de Deus. É por isso que Jesus na oração ele fala, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Por quê? Porque lá no céu não tem questionamento da vontade de Deus. Por isso Jesus fala, contudo, seja feita a tua vontade. E aí o que acontece com Jesus? Ele vai sofrer. A Bíblia fala que o nome do cara é Simão Cirineu. O cara está passando lá de boa, não sei o que está acontecendo. Um oficial romano chega, aí vem cá você, carrega a cruz com ele.
Porque Jesus apanhou tanto, Jesus sofreu tanto que ele não conseguia mais carregar a cruz. E tadinho do raio do ônibus. Estava lá. Como diz o povo, foi de ralo. Lugar errado, olha, Né? O cara foi de ralo, maluco. O cara teve que carregar a cruz. Tinha, mas você vê, né? Ele não tinha nada a ver com a história. Por quê? Porque Jesus apanhou tanto, sofreu tanto, que ele não tinha mais condições físicas de carregar a cruz. Então Jesus, ele sofreu porque era a vontade de Deus que ele sofresse. E nós? Será que a gente está disposto a sofrer aquilo que Deus quer que a gente sofra, para depois a gente colher o fruto? Vou dar um exemplo de um sofrimento. Imagina um garoto universitário que vai 5 anos para a faculdade fazer uma faculdade de Direito. Aquilo ali é um sofrimento. Mas depois ele faz uma prova e vira lá procurador da República. Aí vai ganhar 20, 30 mil reais. Não valeu a pena aqueles 5 anos de sofrimento? Aqueles 5 anos ali estudando, correndo atrás. Mesma coisa, a pessoa vai lá e vai fazer talvez uma faculdade de medicina. Aí estuda, rala, depois se forma médico, arruma um bom emprego e tal. Não vale a pena aquele sofrimento? Mas qual que é o problema nosso hoje? A gente quer ter a bênção, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente quer sentar na janelinha. É, a gente quer que venha de brinde. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. E é por isso que Jesus falou para eles, ó, vocês têm que orar certo. Por que vocês têm que orar certo? Porque Deus sabe de todas as coisas. E se Ele sabe por que Ele está mandando você fazer aquilo. Ele sabe por que Ele está fazendo aquilo na sua vida. Ele sabe por que Ele está colocando aquilo. E o que a gente precisa fazer? Confiar. Agora nós vamos ler um livro, 2 Pedro, você vai passar um pouquinho em Hebreus. É pra frente ou pra trás? Pra frente, vai passar. Vai passar um pouquinho em Hebreus, aí você vai ver a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Tá? Capítulo 1, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quem achar primeiro, pode fazer a leitura. Eleitos, é isso? Isso. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graças à paz vós sejam multiplicadas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Presciência de Deus. A presciência, ou seja, aquilo que Deus sabe do futuro. Então a gente tem que confiar. A gente tem que confiar. Eu, pensando num tema da mensagem, como abordar essa mensagem, sem que ela fosse repetitiva, porque a onipresença, ela trabalha a questão da onisciência, e como nós já trabalhamos a onipresença semana passada, na verdade, no culto retrasado, semana passada nós tivemos um recesso por conta do carnaval, muitas pessoas viajaram, a gente também viajou, nós tivemos um recesso de carnaval. Então o que acontece? A ciência de Deus, ela está ligada também a esse outro atributo. Porque eu vou te dar um exemplo. Um cara que gosta de ir na churrascaria, ele tem que ter o atributo do dinheiro. Ou no mínimo um salário razoável. Porque o cara não vai numa churrascaria barato. Vocês concordam comigo? Um atributo depende do outro. Como é que você vai numa churrascaria? Quanto está um rodízio hoje? No mínimo 45 a 50 reais. Aí você vai levar lá você, sua esposa, seu filho, sua filha. 250. Pô, aí você ainda vai tomar o Guaraná. 300. Você tá entendendo? Então, um atributo, ele depende do outro. O cara chega e diz, eu adoro a churrascaria. Mas qual foi a última vez que você foi? 2 anos. Pai, não é verdade? Eu me recordo. Agora, se a pessoa fala assim, rapaz, semana passada eu fui na churrascaria. Aí você conta que a pessoa daqui a, sei lá, um mês de novo, ele, rapaz, ó, essa semana eu fui na churrascaria. Aí você conta que daqui a 5 meses, cara, pô, semana... Você tem que entender que um predicado depende do outro. Porque, pô, pelas coisas que tem. não é verdade? Se ele está indo, é porque ele tem outro predicado. Qual que é o outro predicado? Ele tem um bom emprego, ou ele é dono de uma empresa, ele tem alguma coisa que dá ele a renda para poder fazer isso. Então, a Deus, é interessante a gente ver isso, cara. Como que ele se revela pra gente? Ele se revela sendo um Deus que sabe de todas as coisas. E ainda assim, a gente consegue não confiar em Deus. Verdade. É porque as pessoas Subestima, né? A gente subestima Deus o tempo todo. As pessoas querem coisa pra ontem, sem sacrifício. Igual eu te falei, você entra num carro, num ônibus, numa van, você quer a janela. As pessoas Você querem quer a janelinha. Você
vai para um serviço, você não quer começar de baixo, você quer lá em cima, pegar funcionário, assim vai. E a gente também tem outro problema, né? Que são as pessoas que não se acham dignas da janela. Que já é o outro extremo também. Que é aquela pessoa que ela só quer trabalhar na faxina, que ela só quer trabalhar na cozinha, que ela só quer trabalhar na portaria. Ah, eu sou burro mesmo. Eu penso em crescer. Né? Tem pessoa que ela se limita. E ela não entende que Deus pode abrir para ela portas excelentes. Por exemplo, Moisés, que foi o maior personagem da Bíblia depois de Jesus, quando Deus chega para ele, Moisés fala assim: Senhor, eu não falo direito. Alguns acreditam que ele era gago. Ele chegou para Deus e falou: Deus, o Senhor está escolhendo o cara errado. Se eu não me engano, Jeremias, ele vai falar para Deus: Senhor, eu sou muito novo. Eu falo: não, você não está entendendo. Eu te escolhi quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Você ainda está sendo gerado. Eu já tinha te escolhido. E quantos outros? Davi, quando o Jessé fala assim: ó, cadê seus filhos? Acabou. Aí o profeta fala assim: pô, mas não tem mais nenhum. Aí fala: pô, tem um lá, mas ele não é não. Aquele lá não é não, pô. Davi não é não, não é Davi. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de entender que Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. A gente tem essa dificuldade. A gente acha que Deus está errado o tempo todo. Senhor, o Senhor não devia escolher a mim, não sou eu não sou o cara para isso. E Deus não está perguntando sua opinião. Deus não quer saber o que você acha. Como eu te disse, brincando aqui da questão do anjo Gabriel. Sabe, não tem essa questão do anjo falar: ah, Deus, não, irmão. Vai lá e faz. Confia que Ele tem algo para você. Confia que Ele está vendo a sua necessidade. E que você não precisa viver uma vida de sofrimento. Porque tem pessoa também que não consegue ser feliz com nada. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço um monte. Se chegar para ela e dar para ela um carro zero, ela fala assim: não tinha preto, não. Você tinha um carro prata. Você fala: aqui, ó, toma aqui um Onix, zero. Aí chega para você, aí o carro é prata. Não tinha preto, não? Não tinha um preto, não. Eu gosto de um preto, cara. Eu gosto do preto. Tem cara chegar para ele dar uma casa para ele, no retiro. Ele fala: pô, não podia ser na Vila Rica, não? Sabe, tem pessoas que é difícil. Não está satisfeito com nada. Não está satisfeito com nada. Nem ganhando as coisas, a pessoa consegue ficar feliz. Mas por que a pessoa não consegue feliz? É porque ela não consegue aceitar a graça de Deus. Porque na hora que ela aceitar a graça de Deus, ela vai entender que tudo que ela tem não é dela, é graça. Tudo que a gente conquistou até hoje na nossa vida é graça. Jesus, ele dá um exemplo muito bom. Ele fala assim, ó: na época do profeta Elias, tinha um monte de viúva passando fome. Mas Elias só foi a uma viúva. Por que aquela viúva ganhou? É graça. Quantas pessoas estudaram para concurso público que eu passei? Um monte. Mas teve um monte de gente que passou, mas não foi convocado. Estudou, correu atrás, fez o mesmo curso que eu. É graça. Se a gente não entender que a graça de Deus é o que habita na nossa vida, você não consegue dar uma oferta. A gente não consegue dar uma oferta. Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar o nome. Eu estava conversando com um irmão de uma outra igreja, e eu acho que ele entendeu de uma maneira... não sei como é que ele entendeu aquilo. Eu cheguei e falei para ele assim, ó: lá na minha igreja, tem uma irmã que ela não tem renda, mas ela tem o dinheirinho dela lá que ela recebe, e ela pega e ela oferta a Deus. Para mim aquilo é fogo de Deus na vida dela. É mais do que rodar no Espírito. Aí o cara ficou olhando. Por quê? Porque hoje as pessoas têm dificuldade de entender que você também adora a Deus com o seu dinheiro. Porque falaram tão mal, usam tão errado a forma do dinheiro na igreja, que as pessoas não entendem que o dinheiro também é uma forma de você adorar a Deus. E que isso demonstra o quanto você ama a Deus. Um monte de gente julga. Entendeu? Um monte de julga. Eu entendo que ofertar para mim é maravilhoso. É isso aí, é isso que a pessoa precisa Mas entender. quando eu dou alguma coisa para aqueles cracudos que ficam lá perto do hospital, vem todo mundo me Julgar, não é? Julga. Por que julga? Porque a pessoa não entende que você vê a graça na sua vida e você quer compartilhar essa graça. A gente precisa entender isso, que
o fogo de Deus não se manifesta só em serviço. Porque o serviço aparece. O serviço, como Jesus disse, você já foi glorificado e recebeu sua honra. Porque lá, ó, Fabiana vai à igreja, ó, Fabiana deixa a igreja suja. Mas aquela coisinha que o irmão faz debaixo dos panos que ninguém está sabendo, que só o pastor sabe, é tão importante quanto, mas não aparece. Por que não aparece? Porque é ali, ó, quietinho. Mas é tão fogo pentecostal, é tão fogo de Deus, é tão poder de Deus na vida da pessoa, quanto a pessoa que canta, quanto a pessoa que prega, quanto a pessoa que ora poderosamente. Sabe aquela pessoa que quando ora, você até arrepia assim, você fala assim, caramba, rapaz, esse homem aí tem um som diferente, né? A gente vê isso às vezes na vida de umas pessoas. Tem pessoa que quando ora, você fala assim, rapaz, bocorou. Esse está no poder. Né? Você fala, rapaz, esse cara tem um som. Mas não é uma graça que existe na vida dele. Existe uma graça, que quando ele ora, ele consegue conectar as outras pessoas na oração dele. Que tem pessoas que não têm essa habilidade. Ele ora, parece que ele está orando sozinho. Não parece que a igreja está orando junto. Mas tem pessoa que quando pega o microfone e fala, Santo e Eterno Deus, todo mundo parece que né, conecta com o cara. É uma graça. Aí o cara vai se achar mais poderoso em Deus por conta disso? Não pode, pô. Então, quando a gente consegue compreender a graça de Deus na plenitude das coisas, a gente começa a confiar em Deus. E aí quando a gente confia em Deus, a gente começa a ter resultado na nossa vida a longo prazo. Muita gente fala, nossa, depois que eu me converti, minha vida deu tudo errado. É claro. Você só plantou besteira. Isso aí é um fato correto. Né? Você só plantou besteira. Qualquer religião. Você vai colher, mas você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Aceitar Jesus não é fácil. Você só vai colher, você só vai colher os frutos de Cristo lá no futuro, que você começou a plantar agora. Primeiro você vai ter que pagar aqui. Não é? Você tem que colher aquela semeadura do passado. Qualquer religião acontece isso. A pessoa fala, entrei e deu errado. É isso aí, por quê? Mas não é que deu errado, é que você está colhendo a semente que você plantou. Porque a vida nossa, ela é um campo. O Antônio aí é da fazenda, e o Antônio sabe disso, né, Antônio? Se o cara plantar café, não nasce couve. Nasce couve? Não nasce couve. Se você plantar algodão, não nasce, não é verdade? Não nasce abacaxi, maluco. É verdade. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, quando você começa a entender, Senhor, eu só plantei abacaxi, então só estou descascando abacaxi. Só plantei pepino, estou descascando pepino. Mas, Senhor, agora eu vou começar a plantar arroz, começar a plantar feijão, vou começar a plantar abobrinha. Vou começar, Aquilo né? que realmente o Senhor quer. Não é verdade? Semear a sua palavra. E aí Deus vai fazendo o que com você? Ele vai te dando novas sementes. Porque ele fala assim, não, filho, igual a viúva. A viúva comeu bolo durante 3 anos. Você imagina, a viúva só comendo bolo? Bolo, 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 bolo. Mas estava todo mundo passando fome. Mas ela tinha um bolo. Todo mundo estava passando fome e ela tinha um bolo. Mas e depois quando veio a chuva? Aí depois, então, só que depois que vem a chuva, aí tem o alface, aí tem as hortaliças, aí tem o tempero. Por quê? Porque agora cresce. Porque naquele período histórico em que Jesus está falando que a graça chegou na vida daquela mulher, ninguém podia colher nada, porque não chovia. Se não chove, não tem colheita. Mas aquela mulher tinha o quê? O sustento de Deus. Então nós precisamos confiar, porque Jesus falou assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Então nós vamos concluir a mensagem, vamos ficar de pé, vamos orar. Se alguém tiver algum